Olá, alunos, vamos a mais uma aula. E ainda nas linhas sobre triângulos, vamos exercitar os nossos neurônios. Então, vem comigo e vamos para a primeira questão. A primeira questão é sobre as sevianas, queridos alunos, tá? Quais são as sevianas que nós temos? Qual? Altura, bissetriz, mediana e mediatriz. A questão diz o seguinte: relacione a primeira coluna à segunda coluna, tá? Relacionar as colunas, a segunda em relação à primeira. Nas colunas, temos aqui, na letra A, circuncentro. O que é o circuncentro? Circuncentro nada mais é do que o encontro das mediatrizes. Professor, está tudo embaçado. Tá ok? Tá embaçado. Professor, não dá para ver nada. Mas aí eu vou falando, tá certo? Vou disponibilizar o slide para vocês lá, tá? O linkzinho, quando vocês clicam, vocês visualizam, tá? Vai estar também no canal, embaixo do canal, tá bom? Onde tá Professora, a senhora, professora. Professora. Vou postar hoje, o vídeo de ontem e de hoje. Ah, tá bom. Bom? Letra B. Letra B, nós temos o incentro, tá? B, incentro. E o que é incentro, meus queridos alunos? É o encontro de quê? É o encontro das bissetrizes, tá? Das bissetrizes, tá? O encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Na letra C, nós temos o ortocentro. Ortocentro é o encontro de quê? É o encontro das alturas. Tá? É o encontro das alturas. E, por fim, temos o baricentro. E o que é o baricentro, tenente? O baricentro nada mais é que o encontro de todas as medianas. Como o triângulo tem 3 sevianas saindo dos seus vértices, então, o encontro dessas 3 medianas. Tendo entendido isso, vamos para a seguinte pergunta. Vamos associar a primeira coluna à segunda. O que tem na segunda coluna no primeiro item? São segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Que seviana é essa? Que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Ah, a Fabiana já falou aí, é o baricentro, exatamente. É o baricentro? É a mediana? É a mediana. Gente, eu não lembro como é isso. Tem um triângulo A, B, C. Se eu quero traçar a mediana, eu primeiro olho, saindo do vértice A, eu vou olhar aqui o lado oposto, é o lado BC. Encontro o ponto médio, que é exatamente o meio desse segmento, e agora eu trago esse segmento. Esse segmento é a mediana, tá? Primeira mediana. Agora, saindo do vértice B, quer traçar outra mediana. Então, sai da mediana, ó. Tem saindo do vértice B, que é o lado oposto ao vértice B, porque quem está do outro lado é o segmento AC. Então, eu procuro aqui o ponto médio e agora, ó, traço o segmento. Saindo do vértice C até o lado oposto. Que é o lado oposto? O AB. Eu procuro um ponto médio aqui dele e agora, ó, traço o segmento. E o encontro disso aqui é o baricentro, que muitas vezes é representado pela letrinha G, tá? Porque ele é o centro de gravidade do triângulo, ok? É exatamente o centro do triângulo que dá estabilidade ao triângulo, tá? Então, a gente já tem que a letra A, que a primeira alternativa é a letra D, né? Baricentro, que tem a ver com as medianas. Vamos para a segunda alternativa. A segunda alternativa diz o seguinte: ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. Ponto de encontro das bissetrizes, alunos, nada mais é do que o incentro. Se eu trouxer esse bisuzinho na minha prova e colocar circuncentro, mediatriz, incentro, bissetriz, ortocentro, altura, baricentro e mediana, me auxilia muito. Então, ó, ponto de encontro das bissetrizes, incentro. Então, aqui é letra B. Então, tem letra D, letra B. O próximo, equidistante dos lados do triângulo. Tenente, o que é isso equidistante? Tem a mesma distância do ponto de encontro, né, o incentro. Isso acontece
acontece com o incêndio. Por que acontece com o incêndio? Eu não estou entendendo. Eu vou desenhar até aqui, tá? Tem um triângulo, ó. Para me encontrar um centro, né? Nesse triângulo, como é que eu faço? Eu encontro, vou lá, no lado oposto ao vértice D, encontro o ponto médio dele, traço uma reta perpendicular, formando 90 graus. Agora, em relação ao vértice A, que é o lado oposto a ele, BC, encontro o ponto médio e agora eu traço uma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Em relação ao vértice C, o lado oposto é a B, então pego aqui o ponto médio, eu traço uma reta perpendicular. E esse aqui é o circo-centro. O circo-centro ele tem uma característica própria. A distância do circo-centro até o vértice é a mesma, tá? Se é a mesma, eu posso desenhar aqui, ó, uma circunferência. E eu percebo que nada mais, isso aqui nada mais é do que o raio da circunferência. Ok? E como isso aqui é o raio da circunferência, o circuncentro também é o centro da circunferência. Tá? Ele é o centro da circunferência. Coincide o circuncentro com o centro. Então, eu vou dizer aqui, ó, que os pontos equidistantes dos lados do triângulo é o circuncentro. É a letrinha A aqui, tá? Ponto. Vamos para outro item. Ponto de encontro das alturas de um triângulo. Ponto das alturas, ortocentro. Letra D. D de dado, tá? Opa, eu botei DD, é letra C, tá? Troquei aqui, pessoal. Letra C, ortocentro, letra C. O outro item aqui. São segmentos que têm extremidade em um dos vértices do triângulo, dividindo o ângulo interno em dois ângulos congruentes. Isso é a bissetriz. E é a bissetriz no centro. Então, é a letra Bzinha, ó. O Bzinho aqui. Vamos a mais uma alternativa. São retas que intersectam cada um dos lados do triângulo. Tenente, o que é que quer dizer intersecta? Se cruzam, se encontram. Intersectam, se encontram, formando um ângulo. Opa, vou ler novamente, tá? São retas que intersectam cada um dos lados do triângulo no seu ponto médio e são perpendiculares a seus lados. Mediatriz. É a reta que intersecta com o lado oposto ao vértice, formando um ângulo de 90 graus, tá? Claro, passando pelo ponto médio. Então, isso aqui é o circuncentro. A letra A ali, circuncentro. E o nosso último item dessa questão diz o seguinte. Ponto de encontro das medianas de um triângulo. Ponto de encontro das medianas só pode ser o baricentro. Veja, queridos alunos, não fiz cálculo nenhum. A questão só pede definição. Vejam como é importante saber a definição. Ok? Vamos a mais uma questão, meus alunos. Segunda questão tem assim. Deseja-se cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental, com forma triangular. Para tanto, foi feito um mapa com as seguintes anotações. Então, o mapa foi feito esse aqui, ó. Tá? Eu tenho um triângulo aqui que eu vou categorizar como A, B, C, tá? Tem esse triângulo. Tem um ângulo oposto ao ângulo reto, que mede 550 metros. Tem um lado adjacente ao ângulo reto, que mede 440 metros. O que se pergunta sobre isso? Pergunta-se, sabendo que a cerca custará por metro R$32, quanto será o custo para construí-la? Queridos alunos, temos duas formas de resolver essa questão. Usando a fórmula de Pitágoras, nós sabemos que todo triângulo retângulo pode ser representado em suas medidas a partir das medidas pitagóricas, do triângulo 3, 4, 5. Então, o triângulo 3, 4, 5 mesmo, é o menor triângulo que eu posso construir, né? É o triângulo pitagórico, com números inteiros. E a partir dele eu construo os outros. Eu observo que 550 e 440, eles estão na tabuada de 111. Então, posso simplificá-lo por 111. O que é simplificar mesmo, Tenente? Dividir. Posso dividir isso aqui, ó, por 111. Dividindo isso aqui por 111, vai ficar como? Dividir, ó, corta esse zerinho com esse, 55 dividido por 11 é 5.
E dividindo 144 por 111, 110, desculpa, 110, dividido aqui, ó. 44 dividido por 11, 4. Se eu tenho um triângulo pitagórico 3, 4, 5, aqui só pode ser 3. Tá? Só pode ser 3. Mas eu não sei qual é, então eu vou chamar isso aqui de x. E agora eu vou fazer hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é hipotenusa? 5. Quem são os catetos? 4 e x. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Mais x ao quadrado. Então, mais 16 passa menos 16 para cá, ó. 25 menos 16, ok? Igual a x ao quadrado. 25 menos 16 é 9. 9 igual a x ao quadrado. Ó, tirando raiz de ambos os lados, vai ficar x igual a raiz de 9. A raiz de 9, para o lado do triângulo, só vale o valor positivo, então x igual a 3. Achei x igual a 3. Só que aqui, isso é o valor do triângulo 3, 4, 5. E qual é o valor real em metros, queridos alunos? Observem que, para achar o 5, 4 e 5, eu dividi por 110. Então, agora é só multiplicar por 110. Vou multiplicar por esse 110 aqui, ó. 3 vezes 110, 330 metros. E agora eu achei o outro lado da minha reserva ambiental, tá? Que forma um triângulo. Achando os lados desse triângulo, agora eu vou achar o perímetro. Por quê? Porque ele quer saber quanto custará para cercá-lo, para cercar esse terreno. Para cercar o terreno, é só somar todos os lados. Somar todos os lados de um triângulo, a soma dos lados de um triângulo é chamado de perímetro. Então, ó, 550 mais 440 mais 330 metros. Vamos ver qual é o perímetro desse terreno. Aqui temos. Vamos somar? Quanto é, Tenente, então? 550 mais 440 mais 330. 0, ó. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 5 dá 12, vai 1. 5 mais 4, 9, mais 1, 10, mais 3, 13. Então, deu 1.320. 1.320. 1.320 o quê? Metros, porque eu estou calculando o perímetro. Agora eu quero saber quanto vai custar, isso é o perímetro. Se cada metro custar R$32, quanto eu vou gastar para cercar esse terreno? É só pegar 1.320 e multiplicar por 32. Então, vamos fazer isso. 1.320 multiplicado por 32. Para saber o quanto custará, né? Custo da cerca. Então, quanto custará o custo? Qual será o custo da cerca? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 1, 3. Vamos somar aqui? 0, 4, 6 e 6 são 12, vai 1. Tá? Aqui dá 12, vai 1. E aqui dá 3 mais 1, 4. Então, quanto custará? 42.240. Então, a gente tem na letra C aqui, ó, 42.240. E a gente resolveu uma questãozinha envolvendo o triângulo retângulo, meus amores. Vamos a mais uma questão sobre triângulo. Facinho, facinho, mamão com açúcar. Essa é uma questão teórica, aquelas questões que eu amo, né? Não precisa fazer cálculo nenhum, só uma definição, a gente chega lá e mata a questão. Então, vem comigo que eu vou falar para vocês como é. Os triângulos podem ser classificados em relação aos ângulos e em relação aos seus lados. Dois triângulos colocados um lado ao lado possuem as seguintes características. O primeiro triângulo possui um dos seus ângulos medindo 90 graus e 1 minuto. E o segundo, tá? E o segundo possui 3 lados iguais. E o segundo
possui 3 lados iguais. Queridos alunos, aí ele pergunta: a classificações respectiva correta para esses triângulos são, queridos alunos, olha só. A gente pode classificar quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos ângulos, quando eu tenho todos os ângulos menor que 90 graus, ele é chamado de quê? De acutângulo. Quando eu tenho um dos ângulos maior que 90 graus, é chamado de quê? Obtusângulo. E quando eu tenho todos os ângulos, ok, quando eu tenho um dos ângulos medindo 90 graus, esse triângulo é um triângulo retângulo. E quanto aos lados, quais são as classificações? 3 lados iguais, equiláteros, 2 lados, comprimento de mesma medida e ângulos isósceles, né? 2 lados com comprimento de mesma medida isósceles. Obrigado, Brito. E todos os lados iguais é um triângulo que é equilátero. Então, aqui eu já tenho um triângulo equilátero, porque eu sei que todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui, ó, equilátero. E aqui, obtusângulo. A única alternativa que se encaixa aqui é a letra E, ó. Obtusângulo e equilátero. E matamos a questão sem fazer cálculo nenhum, meus amigos. Facinho, facinho. Mamão com açúcar, né? Docinho, docinho, mamão com açúcar. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. E também é uma questão teórica. Então, vem, vamos ler essa questão, tá? Quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Então, vamos para a letra A. Um triângulo isósceles possui 2 lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos? Falso, queridos alunos. A gente pode afirmar, sim, os triângulos, sobre os ângulos. Por quê? Num triângulo isósceles, temos o comprimento, 2 lados de mesmo comprimento, e os ângulos da base, ó, são iguais. Então, eu posso afirmar, sim, sobre os ângulos. Tá certo? Vamos à letra B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Queridos alunos, um triângulo equilátero é o quê? É equilátero, todos os lados iguais. Se o ângulo é o encontro de 2 segmentos de retas unidos pelo mesmo vértice, então se eu tenho 2 segmentos de retas iguais unidos pelo mesmo vértice, 2 segmentos de retas iguais unidos pelo mesmo vértice, então esses ângulos são iguais. Como a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é 180 graus, se eu considerar esses ângulos aqui como sendo x, 1x mais 1x, 2x mais 1x, 3x. Então, ó, 3x igual a 180 graus. X igual a 180 dividido por 3, x igual a 60. Então, eu descubro que todos os ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus, queridos alunos. Eu posso, sim, afirmar sobre os ângulos, tá certo? Por isso que essa alternativa está falsa. Vamos à letra C. Um triângulo retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. É verdade, meus queridos alunos, um triângulo retângulo possui 2 ângulos retos, ele possui um ângulo reto. Exatamente, Mariana. Falso, tá? Obrigada, Faquina. Só tem um ângulo reto, por isso que tá falso. Tá certo? Na letra D, diz o seguinte. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. Triângulo acutângulo, ele possui todos os ângulos do triângulo, todos os ângulos internos do triângulo agudo, tá certo? E não apenas um. Letra E, um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso, queridos alunos? Maior que 90 graus. E a alternativa correta é E de escola, tá certo? Vamos a mais uma? Tá vendo? Facinho, facinho, mamão com açúcar. Essas questões vocês vão tirar de letra. Queridos alunos, vamos a mais uma questãozinha teórica. E a questão é a seguinte. Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a alternativa correta. Letra A. A soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a 180 graus. O que o teorema angular de Tales fala para ângulos internos? Ele diz que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo
é sempre 180 graus. Então, ele pode ser isósceles, retângulo, escaleno, acutângulo. Tanto classificação quanto aos ângulos quanto aos lados, a soma desses ângulos internos vão ser sempre 180 graus. Então, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos ler as outras para entender por que elas são falsas. Letra B. A soma dos lados de um triângulo é sempre igual à sua área. O perímetro é sempre igual à área. A soma dos lados de um triângulo, queridos alunos, é o perímetro. E o perímetro não é igual à área. Tá certo? Então, falso. Letra C. A soma de dois lados de um triângulo é sempre menor que o terceiro, que não foi somado. É o contrário. A soma das vezes dois ângulos é sempre maior. Lembra quando a gente estudou desigualdade triangular? Temos o triângulo A, B, C. E aqui, ó, 7 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Então, ele está dizendo, ó, a soma dos dois lados de um triângulo é sempre menor. Ela tem que ser sempre maior. 7, tá? É menor que a soma dos outros dois lados. 5 mais 4, 9. Tá? Então, essa soma aqui, o 9, é sempre maior que o 7 e não menor. Por isso que essa alternativa está falsa, queridos alunos. Vamos a mais uma alternativa e descobrir por que ela está falsa. Letra D. Os triângulos retângulos possuem um único ângulo raso. Triângulo retângulo, ângulo raso. Assim, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Como é que um único triângulo será raso? Porque um ângulo raso é um ângulo que mede quanto? 180 graus. É inviável, né? É inviável, então, alternativa falsa. E letra E. Um triângulo que possui 3 lados iguais é chamado de isósceles. Um triângulo que tem 3 lados iguais, queridos alunos, são chamados de equilátero. Isósceles é um triângulo que tem 2 lados com o mesmo comprimento e os ângulos da base são congruentes. Tá certo? Vamos a mais uma questão. A próxima questão é uma questão também usando o triângulo retângulo, tá bom? E diz o seguinte. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui, ó. Ângulo alfa, 25 centímetros. É a minha hipotenusa, porque está o quê? Oposto ao ângulo reto. Oposto ao maior lado. Ao maior ângulo, então, ele é o maior lado. Aqui mede 20 centímetros e ele quer saber qual é o comprimento desse lado do triângulo, que eu categorizei aí como X, tá? O Faquinelli já colocou, né? Já está procurando o triângulo 3, 4, 5. Exatamente. Observem que, queridos alunos, 25 e 20 está na mesma tabuada. Na tabuada de quem? Na tabuada do 5. Então, eu posso simplificar esses dois números por 5. Obrigada, Mariana. Então, ó, se dividir 25 por 5 e o 20 também por 5, gente, eu posso dividir o 20 por 5, 25 por 5 e o 20 por 4? Não, eles têm que ser divididos pelo mesmo número, porque eles têm que estar na mesma tabuada. Lembra da questão anterior? Eu dividi por 110 e 110, porque os dois estavam na tabuada de 110, ok? Aqui, ó, por 5 por 5, tá bom? Fator comum entre eles. 25 dividido por 5, 5. 20 dividido por 5, 4. Como todo triângulo pode ser escrito, todo triângulo retângulo pode ser escrito como triângulo 3, 4, 5, qual é o lado que falta? Se eu já tenho 4 e já tenho 5, falta quem? Falta o 3. Mas 3 não é essa medida desse triângulo, porque se eu sei que aqui é 25 e aqui é 20, aqui não pode ser 3, tem que ser um número maior. E que número é esse? É só multiplicar. Alguém já botou aí, ó. Mariana, multiplica por 5. Exatamente, multiplica por 5. Tá? E 3 vezes 5 é quanto? É 15. Então, o tamanho, a distância aqui de x, x vale 15 metros. E na alternativa A, letra 10. Opa, 10 centímetros, tá? Porque aqui a unidade é centímetro. Professora, por que 10? Oh, por que 10 não? Por que 3? 3? Porque todo triângulo pitagórico pode ser escrito como triângulo 3, 4, 5. Expliquei isso ontem, Isabela, na aula, tá? 3, 4, 5.
Tá certo? Tá. Dá uma olhadinha no vídeo de ontem que eu vou postar hoje no canal, tá certo? Mas eu acho que você assistiu a aula de ontem também, que eu Assisti. tive todas as dúvidas. Oi? Pra assistir. Pronto. E caso se a dúvida ainda permaneça, eu tiro sua dúvida depois. Tá bom? Tá bom. Pessoal, facinho aqui, ó. Letra B igual a 15 centímetros. Ok? É fácil essas questões de triângulo retângulo. Depois que você entende que o triângulo pitagórico tem as medidas 3, 4, 5. Pode ser construído com essas medidas. E aí, a partir dela, eu posso dividir um número ou multiplicá-lo por essas medidas, que vai ser sempre no triângulo retângulo. Tanto que a multiplicação ou a divisão seja pelo mesmo fator comum. Tá certo? No caso aqui, eu multipliquei pelo 5. Agora, vamos a mais uma questão teórica, tá certo? Que é a questão assim. A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Queridos alunos, vamos comigo. Letra A. Um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos dois... É assim conhecido por possuir pelo menos dois lados iguais. Gente, a característica de um triângulo retângulo é ser conhecido como com dois lados iguais? Não, queridos. Quem é conhecido com dois lados iguais é o triângulo isósceles. A característica de um triângulo retângulo é ter um ângulo medindo 90 graus. Ou seja, tem que ter um ângulo reto. E a soma e os outros dois ângulos agudos. Ok? Por isso que essa alternativa está falsa. Letra B. O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo reto. Um ângulo de 180 graus é conhecido como ângulo raso. Então, ó, e um triângulo retângulo é conhecido por possuir um ângulo de quanto? Um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus, tá certo? Pelo menos um ângulo de 90 graus. Na verdade, pelo menos não. Possui um ângulo de 90 graus. Um único ângulo de 90 graus, tá certo? Letra C. A hipotenusa é definida como o maior lado do triângulo retângulo, de um triângulo qualquer. A hipotenusa, ela só acontece, pessoal, no triângulo retângulo, tá? Ela só recebe esse nome no triângulo retângulo. E ela é o ângulo oposto ao ângulo reto. Como assim, Tenente? Não entendi o que é oposto. Aqui, ó. Vou desenhar para vocês o triângulo para ficar mais claro. Tá certo? Tem um triângulo retângulo, ou seja, tem um dos seus ângulos 90 graus. Eu vou dar aqui medidas a esses ângulos. Aqui, vou dizer que é 30 graus. E aqui 60 graus. Eu falei ontem, eu vou repetir, tá? Que os lados dos ângulos os lados dos triângulos são proporcionais ao ângulo oposto a ele. Então, o lado maior vai ser oposto ao ângulo maior. Como no triângulo retângulo, o ângulo maior é de 90 graus, então o maior lado é esse triângulo retângulo e é chamado de hipotenusa. Os outros lados são chamados de cateto, tá? E observem, 60 graus está oposto a esse lado, que é um pouquinho maior, e o 30 está oposto a esse ladinho, que é o menor lado do triângulo retângulo, tá? Agora vamos para a alternativa. Por que está falso? A hipotenusa é definida como o maior lado de qualquer triângulo? Não. A hipotenusa, ela só recebe esse nome no triângulo retângulo, e ela é oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, ao maior ângulo do triângulo retângulo. Então, logo, ela tem a maior medida do triângulo retângulo. Letra D. A hipotenusa é definida como um lado que se opõe ao maior ângulo de um triângulo qualquer. Ela se opõe, ou seja, é oposto ao maior lado do triângulo. Porém, não é de um triângulo qualquer, é de um triângulo retângulo. Vamos para a letra E. A hipotenusa é definida como um lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Alternativa correta. Verdadeira, meus alunos.
Agora vamos para a próxima questão. Essa questão eu já fiz com vocês, né? Então eu vou encerrar a gravação agora e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre Feira de Ciências e outras coisinhas que temos para falar. Bom, pessoal, agradeço essa aula, tá? E até a nossa próxima aula.